semáforos são importantes para a segurança dos automobilistas no seu dia a dia. Mas, nos últimos anos, eles se tornaram mais importantes para redes criminosas. O vandalismo e a destruição de semáforos se tornou uma praga para os automobilistas sul-africanos e um vício incontrolável aos criminosos. Serviços de emergência são comprometidos e pessoas morrem no meio do congestionamento. Mas o que tem nesses semáforos que a gente não sabe? Ou para que fins são usados esses semáforos? O cobre, metal essencial, está no centro de uma disputa crescente. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo mercado quente da África do Sul. Então, se você assistir esse vídeo até ao final e lhe agregar alguma coisa, por favor não esqueça de dar aquele soco no like, se subscrever, porque isso sim me motiva a criar mais vídeos para o canal. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o novo mercado quente da África do Sul. Então, semáforos, traffic lights ou robots, como são comumente chamados aqui na África do Sul, se tornaram o perfeito alvo de criminosos nos últimos anos. Aposto que você nunca imaginou que semáforos e postes de energia pudessem se tornar alvos de criminosos, não tanto quanto é na África do Sul. Pois é, eu também não, mas quando você descobre por que os criminosos desejam tanto os semáforos e não pelos sinais, aí tudo fica claro. E por esta razão, eu venho trabalhando nisto há algumas semanas. Mas deixa-me eu te mostrar. Ok. É disto aqui que eu estava à procura. Dos meus mapas. Eu estava à procura dos meus mapas. Então, eu já venho mapeando o que está acontecendo na África do Sul há muito tempo. Tudo sobre esses roubos e vandalismos que vem acontecendo. Aqui você tem mapa das zonas, de algumas zonas afetadas. Você tem mapa das zonas mais e menos afetadas. E, inclusive, você também tem um outro mapa aqui das zonas com maior índice de criminalidade. Então, tem muita coisa a acontecer aqui. Mas, antes de tudo, deixa-me te mostrar este mapa numa versão melhor. Esses são todos os roubos de cabos, semáforos e postes que aconteceram em 2024. Aproximadamente 5.500 roubos e a cada ano que passa o número só aumenta. Então, que tal vermos isso na prática? Como estão as ruas na África do Sul? O que você acha dessa ideia? Ok, então vamos. How the economy is doing. It's just a crime. Just a crime, né? Yeah. You can't explain it. It's a crime. Aqui tinha um cabo. Tinha um cabo aqui. Não sei se dá para ver. Está a ventar muito, não sei se você consegue me ouvir bem, mas aqui tinha um cabo. Diretor, não tenha medo. Aproxime-se. Aqui tinha um cabo e foi removido. Aqui também, tinha um cabo e foi removido. O que significa que esta luz não funciona.
É isso, esta luz não funciona. E isso atrai banditismo, criminalidade. E não sei se dá para ver, mas ali tem uns semáforos e os semáforos também não estão a funcionar. E esta rua vai até lá e também como vai até o outro lado lá. Então isso para dizer que até o final da rua não há luz de noite? Não há luz de noite. Não há. Agora, vamos subir juntos, ver lá no final da rua e observar juntos aqueles semáforos lá que não estão a funcionar. Sim. Então, como é que está o meu equilíbrio? Deixa-me saber aí nos comentários. Ok, aqui também. Não sei se dá para ver. Os cabos também foram removidos. Não tem nenhum cabo. Não há sinal de cabos. Vamos continuar a subir. Aqui tem cabo. E esse cabo não foi removido. Ainda está ali intacto. E sem contar que nesta parte existe uma proteção para que os cabos não sejam removidos. Quem sabe ao longo dessa caminhada vamos encontrar algum poste de energia que tenha a proteção ainda intacta para vocês poderem ver. Diretor, vamos atravessar. How's it, brother? I'm good, my brother. I was going good, man. Yes. We're from Zambia. For business, I Yeah. sell small products like dry fish, dry vegetables, and red oil. Yeah, So I supplied on Sunday last week. yeah, On Thursday they paid me. yeah. On my way to town to Kirk Street to go and send money home and to buy a few things, Yeah. they got 12,800. Ish. My passport, my clothes, everything, 2 forms. Yeah, man. The only number that I know of it is my wife's number. She's Yeah. supposed to send me something today. Yeah, I'm just from, say, one of the officers bought me some food. yeah. And the other one gave me a jacket to wear because I've been sleeping at the police station. Yes, my brother. Ish. I'm sorry to hear that. I don't know how can I help you. I think I might have some coin here. I don't know. I might return it back, brother. Thank you. So much. You're welcome. Thank you. Como você pode ver ali, o que aconteceu é que, deixa-me parar aqui e falar. O que aquele senhor estava a dizer para mim enquanto eu filmava é que ele é um imigrante, veio para aqui para a África do Sul fazer negócio. Ele é de Zâmbia. Entretanto, o que ele vendia era peixe, por aí vai, frutos do mar e muitas outras coisas. Alguns dias atrás, ele sofreu um assalto, levaram-lhe o passaporte, o dinheiro que ele tinha e agora não tem como voltar para casa e que tem dormido na polícia, né? Então, agora está a tentar ver o que faz. Basicamente é isso. Estava aqui a pedir ajuda, então eu ajudei com o que eu pude, mas é isso. Então, vamos continuar com o nosso vídeo. Close your face. Já estamos próximos. Eu acho que vocês vão notar que daquela área ali não funciona. Aqui ainda tem alguns cabos e alguns foram removidos. Não sei se dá para ver. Aqui os semáforos todos não funcionam. Eu acho que eles vão perceber pelas luzes. Yeah. E olhem para ali, University of Witwatersrand, em frente a uma das grandes universidades da África do Sul. Então, aqui o semáforo não funciona deste lado, daquele lado também não funciona, deste lado não funciona, ali também não funciona. Então, nesse cruzamento, só o senso comum é que funciona. É verdade. De algumas pessoas. O senso comum de algumas pessoas é que funciona. Como eu havia dito antes, todos os postes têm proteção nesta região aqui, nesta área, para que os cabos não sejam removidos. Então,
Todos os postes que vimos anteriormente, esta parte estava removida e é assim que eles tiram os cabos. How's it, brother? Good. Eu acho que dá para ver que aquela parte não foi removida e a luz está funcionando. Funciona. E esta parte que eu estava aqui a explicar não foi removida. Ou seja, os cabos aqui não foram removidos, por isso esta luz funciona. Perceba uma coisa, esta funciona, as duas que estão à frente funcionam, o resto não funciona. E se olharmos de volta para a direção onde eu venho, todas as outras não funcionam e também os semáforos não funcionam. É isso. Ainda está intacto. Provavelmente esta parte aqui é intacta por causa do NBC, esta instituição que está aqui, o NBC, e os seguranças que ficam aqui mais ou menos de prontidão, né? Então, pode ser uma das razões de não terem removido os cabos e o posto ainda estar a funcionar. Foi removido o cabo aqui. Essa não funciona. Esta não funciona. Os cabos foram removidos. Então é isso. Ok, olhem para esse semáforo. Este semáforo foi vandalizado. Principalmente nesta parte aqui dos peões, onde acende as luzes de indicação para os peões. O cabo foi cortado. Então, só funciona a sinalização aqui para os carros, porque os cabos estão aqui em cima e não foram vandalizados. Então, aqui tinha um posto de energia que foi vandalizado. Esse posto de energia foi completamente vandalizado e completamente removido. E você não imagina onde é que está? Está próximo da polícia. Está próximo da polícia. A polícia é ali, a sede da polícia é logo ali. Acho que dá para ver carro da polícia, carro da polícia. Ok, uma pausa agora. Eu acabo agora de jantar com um amigo meu e vou lhe acompanhar para casa. Entretanto, eu tenho quase certeza que ao longo do caminho, provavelmente, iremos encontrar uma zona, uma área sem iluminação, porque os postes, assim como os cabos, foram roubados. Então, vamos juntos ver isso agora. Então, eu não sei se você consegue me ver bem, mas toda essa rua, se você for olhar, os donos ou os proprietários da casa foram eles quem colocaram a iluminação na rua. Até porque essa é uma rua minimamente nobre. Então, é isso, essa é que é a realidade. O governo desistiu praticamente de colocar porque em algum momento roubam. Mas é isso, acho que agora você deve estar se perguntando como é que você tem coragem de andar aí a essa hora e não ser assaltado. Essa é uma conversa para um outro dia. Então, acho que agora você tem noção de algumas ruas e semáforos, assim como postes daqui da África do Sul. Vejamos, no mercado negro ou o mercado submundo, o cobre se tornou uma comodidade em alta demanda e os semáforos são uma grande fonte. Esses roubos é pelos cabos de cobre que se encontram dentro dos semáforos e, claro, nenhum outro metal valioso é poupado. Os cable thieves, ou os criminosos de cabo, como são chamados, usam os semáforos e postes de luz como fonte de cobre e alumínio. E, de acordo com o Departamento de Estradas e Transportes, só em Gauteng os roubos custaram à província aproximadamente
2 milhões de dólares em danos no ano passado. Em cruzamentos de alto nível, os semáforos são repetidamente vandalizados logo após reparos que excedem 27 mil dólares. O custo de reconstruir e consertar os semáforos em um cruzamento importante pode chegar a 80 mil dólares. Só no ano passado, mais de 400 casos de vandalismo em cruzamentos foram identificados e, em alguns casos, antigos cruzamentos controlados por semáforos estão a ser considerados para conversão em paradas de 4 vias. Mas esta é uma visão provincial. O que acontece quando olhamos para o que está a acontecer em todo o país? Bem, você verá que o vandalismo e roubo dos cabos de cobre dos semáforos é apenas um pequeno sintoma de um enorme cancro que está espalhado pela nação. E o roubo de cobre custa bilhões de rands ao Estado e, consequentemente, o impacto econômico negativo ao país. É um relatório de pesquisa divulgado em dezembro do ano passado pela Iniciativa Global contra o Crime Organizado, intitulado Economia Ilícita do Cobre na África do Sul, revela como o roubo de cobre foi proliferado ao ponto de a capacidade e as operações de entidades estatais e municípios serem severamente ameaçadas. O roubo de cabos e o vandalismo de infraestrutura em todo o país custam a Telcom, Escom, Prasa e Transnet aproximadamente 7 bilhões de rands por ano em perdas diretas. No entanto, o efeito cascata na economia é muito maior, estimado em aproximadamente 187 bilhões de rands por ano. Isso porque os roubos vão além dos semáforos. O roubo de fontes de cobre já vem acontecendo durante anos. E digo fontes de cobre porque não são só os cabos de cobre, é praticamente tudo que é valioso. Isto fez com que o governo passasse uma lei em 2015 para tentar parar os furtos, mas, como o relatório nos mostra, estes furtos só pioraram. Agora, duas perguntas permaneceram. Por que o cobre tem tanta demanda e por que, mesmo depois de uma lei ter sido criada, os roubos só aumentaram? Vejamos, em novembro de 2013, de acordo com um anúncio feito pelo ex-ministro da Polícia, Nathi Ntentua, o roubo de cabos custava à África do Sul aproximadamente 5 bilhões de rands por ano, o que muitos consideraram que possa ser uma estimativa muito conservadora. Vejamos, o cobre explorado no país tem, por sua maior parte, sido usado nacionalmente e outra exportada. O metal é amplamente usado em uma variedade de setores, incluindo água, ferrovia, combustível, petróleo, comunicações, eletricidade, saúde, produção de veículos e muito mais. Consequentemente, sempre haverá um mercado para ele. O mercado legal de cobre é avaliado em cerca de 10 bilhões de rands anualmente. Porém, o mercado ilegal é muito mais difícil de quantificar devido à sua própria natureza. Mas o relatório de Illicit Copper Economy diz que parece que é mais exportado do que no comércio legal. Veja só, os negociantes de sucata frequentemente derretem o cobre roubado em lingotes ou grânulos para destruir quaisquer marca de identificação antes de revender. Logo, parte do cobre roubado é processado e devolvido ao mercado legal, dificultando o rastreamento do metal. Então, a facilidade com que os vestígios do crime podem ser apagados torna este ato um modelo de negócio desejável aos criminosos e é um dos motivos pelo qual ele floresce. Por exemplo, há alegações de que alguns comerciantes de sucata chegam ao ponto de licitar ou fazer cotações para fornecer cobre no mercado legítimo, enquanto comissionam ladrões para adquirir a quantidade necessária para atender às suas necessidades. Embora o problema do roubo de cobre já existisse, um aumento do preço global do cobre entre abril de 2020 e junho de 2021 viu o preço da commodity mais do que dobrar. Isso alimentou um pico sem precedentes no roubo de cobre, que viu centenas de quilômetros de cabo de cobre roubados. Então, alguns comerciantes de sucata ou recicladores envolvidos no mercado de exportação ilegal
fazem parte de redes sofisticadas com ligações a agentes estrangeiros, como por exemplo, agentes de despacho e desembaraço locais e compradores internacionais. Então, talvez essa seja a melhor hora para dizer que os ladrões de cobre se dividem em duas categorias. Ou seja, pequenos ladrões que apenas roubam porque precisam de comer e alguns talvez comprar drogas. Sometimes there's people that come here for a valid reason. They come, they bring their copper for food. And then there's the ones you get that steal for drugs. E sindicatos do crime organizado que cometem roubos em larga escala. It's a growing problem in South Africa, and it's definitely an epidemic in South Africa. And the existence of organized crime syndicates and their involvement in this crime cannot be underestimated. E claro, são os sindicatos do crime que criam mais impactos. Veja só, a Transnet relatou que o número de roubos em 2021-2022 foram mais de 5.500, envolvendo mais de 1.500 quilômetros de cabeamento. E, embora o número de incidentes tenha diminuído significativamente em 2022-2023 para 3.877, a empresa ainda perdeu mais de 1.121 quilômetros de cabeamento. Ou seja, a quantidade de cobre roubado não reduziu tanto em relação aos números do roubo. E este era só um pequeno indício de que o crime organizado ficou mais organizado. As táticas dos cable thieves só melhorou ao longo dos anos ao atacar linhas de energia e outras infraestruturas que usam cabos de cobre, como por exemplo, linhas telefônicas, semáforos, luzes de rua e tudo que você pode e não pode imaginar. Só que agora eles roubam as linhas de energia e depois ficam à espera do pessoal de manutenção chegar para resolver o problema. E então, quando o pessoal de manutenção chega, eles atacam o pessoal de manutenção, roubando-os e roubando os equipamentos de seus veículos e quaisquer cabos de reposição ou reparação que eles carregavam. Inclusive, a Companhia Estatal de Energia começou a contratar seguranças armados para escoltar os técnicos de reparo, mas os criminosos saem armados e atacam os guardas de segurança e roubam as suas armas de fogo e munições. A evidência dos sindicatos criminosos se torna cada vez mais evidente a cada dia. You get a business that is contracted by the government to replace cables. Within a few days later, the very business itself steals the cables back. Unfortunately, that form of organized crime is very big in South Africa. Cabos no subsolo são roubados, deixando apenas buracos vazios. E aí vem a questão: como é que os criminosos sabiam ou sabem que existem cabos por ali? Infelizmente, é extremamente difícil identificar os funcionários das empresas que vendem as informações aos criminosos. Cable theft is estimated to cost the South African economy 7 billion rand annually. 2011, the copper theft barometer spiked to 20.5 million rand. This crime affects companies such as telecommunications companies, railway companies, of course, which rely heavily on cabling systems to provide their services, things like signalling. Claro que o vandalismo e roubo nessa escala impacta a economia, mas de que jeito? Como é que esses roubos de cobre impactam a economia da África do Sul? Em 2017, em Joanesburgo, um grande apagão atingiu grande parte da cidade, estendendo-se de Carlton Center até Selby Street por vários dias, como resultado de roubo de cabos elétricos. E em 2023, grande parte de Chanaui ficaram mergulhadas na escuridão por vários dias devido ao colapso das linhas de energia. E, após a inspeção, foi descoberto que 3 torres foram vandalizadas. Estes são alguns de vários acontecimentos de apagões em grande escala ao longo dos anos. Mas, mesmo os apagões de pequena escala tendem a criar os mesmos problemas. Os de pequena escala podem levar semanas para resolver, causando grande prejuízo a empresas e para o pequeno empreendedor. Isso pode ser fatal. As estatísticas de roubo de cabos publicadas regularmente pela Transnet mostram que durante uma única semana, em abril de 2022,
houve 123 ataques à infraestrutura ferroviária da África do Sul, incluindo o roubo de 39,4 km de cabos de cobre. A Transnet relatou que 1.121 km de cobre foram roubados em 2023, um aumento de quase 8 vezes em 5 anos. O roubo ao longo de corredores ferroviários causou uma redução massiva na eficiência e na vantagem ferroviária de baixo custo da África do Sul. Por vezes, o serviço se torna quase e completamente disfuncional, afetando não apenas a população que usa o transporte, mas também todos os setores, já que todos dependem do transporte ferroviário para as cadeias de suprimentos. As redes de telecomunicações não estão isentas destes ataques. Em março de 2023, o vandalismo e roubo de baterias contribuíram para que a MTN gastasse 1,5 bilhão de rands para garantir que a sua rede móvel operasse de forma eficaz. E a Vodacom estima que o vandalismo e roubo custam entre 120 a 130 milhões de rands anualmente. A MTN da África do Sul fez uma parceria com a polícia para dar suporte na luta contra o roubo de infraestruturas, roubo de baterias e vandalismo em torres de telefonia móvel. Neste momento, eu acredito que você já deve ter percebido que a busca pelos metais e principalmente o cobre compromete a vida financeira de várias pessoas. Mas não é só a financeira, a saúde também. Os cortes de energia afetam os hospitais também. Embora eles tenham geradores, mesmo assim eles não funcionam na sua total capacidade e podem apresentar riscos. E, infelizmente, o risco à saúde não para por aí. No setor de água, bombas, tubulações, conexões e tampas de furos de manutenção são regularmente roubados, colocando em risco a segurança do sistema de fornecimento de água de uma comunidade inteira. Você lembra que o relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional estimava em 187 bilhões de rands em perdas associadas à economia em geral devido ao roubo de cabos de cobre e vandalismo? Bem, um relatório do Banco Mundial disse recentemente que o crime custou à economia da África do Sul o equivalente a cerca de 10% do seu PIB. E o roubo de cabos de cobre desempenha um papel em destaque nesse cenário. Agora, por que o relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado falou de um valor diferente? Isso é porque o relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado apenas se focou nas empresas estatais ou nas maiores empresas e não em outros negócios. Mas uma pergunta ainda permanece. Por que é que o nível de roubo só baixou em 2022? I think our record is about 276 arrests a year. In the past, the problem has been that these arrests didn't go very far. So as fast as we were arresting people, the courts were putting them back on the streets with very light sentences. Existe um problema, mas parece que o problema não está com a polícia, mas sim com o processo judicial. Dos muitos suspeitos que eram presos, poucos deles eram condenados. E a maior parte deles recebiam penas muito leves e logo depois estavam de volta às ruas, cometendo os mesmos crimes, dando a percepção que o crime compensa, e um bom exemplo disso é: em 16 de maio, o Tribunal de Magistrado de Sasolburgo condenou John Temoso Noko a pagar uma multa de 8.000 rands ou enfrentar 8 anos de prisão. A sentença do acusado foi resultado de Noko ser considerado culpado pelas acusações de roubo de cabos de cobre da infraestrutura da Transnet e de estar ilegalmente na África do Sul. O tribunal suspendeu 4 anos da sentença de 8 anos de prisão por 5 anos e também converteu os anos de prisão em uma multa de 8.000 rands. 8.000 rands. Sobre a condição de que ele não seja condenado por ser um imigrante ilegal no país. Mas os cabos de cobre que estavam sobre a posse de Noko, que foram descobertos pela polícia, valiam cerca de 120.000 rands. Ou seja, 8.000 rands por 8 anos de prisão. Quer dizer, 1.000 rands por ano para um roubo de cabos avaliados em 120.000 rands. Acho que a calculadora ou a matemática do sistema judicial deve estar a falhar,
mas os criminosos devem estar a se sentir um Arquimedes da vida. Agora, você me diga, isso não parece que o governo ou o sistema judicial faz parecer que este tipo de crime compensa? Então, nos últimos 2 anos, o roubo de cobre está em declínio. Isso é devido a alguns fatores. A polícia tem trabalhado mais para deter os ladrões e, consequentemente, mais ladrões são condenados. E parece que as penas leves têm se tornado menos leves. E também em 2022, o ministro do Comércio impôs a proibição de exportação de sucata de metais ferrosos e cobre, como uma forma de combater o roubo e eliminar o mercado de exportação e também reduzir os preços para desencorajar o roubo. Essa proibição continua até o meio deste ano. Muitos empresários criticaram o ministro e disseram que a proibição não ajudou em nada, o que não é verdade. Tanto que a capacidade da Eskom de fornecer energia interrupta desde 25 de março deste ano teve um efeito significativo no roubo de cabos de cobre, com a concessionária a registrar um prejuízo de 4,7 milhões de rands em abril, em comparação aos 22,5 milhões de rands do mês anterior, quando 3 linhas de transmissões foram alvos. Houve um declínio de 16% no roubo de cabos este ano. A empresa de energia informou que iniciou várias iniciativas de segurança para combater o roubo de cabos. A empresa também afirmou que investiu em uma abordagem multifacetada para combater o roubo, incluindo a presença em terra, tecnologia, contratos de segurança e outras medidas. Agora, tem uma curiosidade. Olha para aqui. Aqui não tem cabos. Todos os cabos foram removidos. Agora, se olharmos para ali, para cima, percebemos que a luz está acesa. Então, agora você deve estar se a perguntar, mas Rui, como é que temos um poste sem cabos e com a luz a funcionar? Bem, isso é simples, porque o governo implementou um novo projeto de luzes com novas tecnologias, sejam elas painéis solar ou que não levam cobre. E nesta zona temos vários postes que tem essa nova tecnologia. I was recording here and Temba asked me why I was recording. I explained to him that there is people taking robots, right? Yes. And you say stealing the cable. They are stealing the cable. Yes. So without the cable, the robot are not working. They're not working. Even the electricity, right? Yes. So what do you believe they are stealing these cables for? No, it's just a crime. It's just a crime, no? Yeah, it's just a crime. They steal it in order to sell it. Yeah, to sell it. Yeah, there are those companies that are buying cables, all those old steels, everything. Yeah. So how that impacts the work that you do every day, you know? Yeah. You know, the process of flowing in the road is too slow. It's too slow, no? Yeah, it's too slow. Yeah, especially when it comes to a robot traffic here, because the Joburg is an economic hub. Yeah. Thank you, Temba. Sure, my brother. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, my brother. Yeah, thank you. Para muitos, o problema da África do Sul é por causa dos semáforos, dos postes de energia, das sucatarias ou do cobre. Mas para você que viu este vídeo até aqui, você sabe que os problemas na África do Sul vão muito além disso. Até porque os semáforos aqui atrás não estão a funcionar, obviamente, de lá atrás estão a funcionar. Sendo sincero, estar aqui na rua e gravar esses vídeos é muito arriscado. Eu não sei se você sabe, mas o índice de criminalidade na África do Sul é muito alto. Então, se você pelo menos valoriza ou valorizou esse trabalho, por favor, não esqueça de dar soco no like, se inscrever e partilhar com mais pessoas, porque isso sim me motiva a criar mais vídeos para o canal. E é isso. Muito obrigado. O Oshikuro, a Santa e Sana, é só o começo. Tamo juntos. Peace!